Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Agora a gente recebe aqui no estúdio o Marcelo Gerard, que é o coordenador de planejamento do TRE e é o coordenador das eleições 2018. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, viu, Marcelo? É um prazer nosso e nós estamos sempre à disposição para esclarecer todas as situações necessárias da sociedade. Aí alguém deve estar perguntando, Evanilson, o que é que tem a ver TRE, eleições e o programa Inclusão e Saúde? Tem tudo a ver, né? Porque a gente sempre fala de acessibilidade, de mobilidade, mas não pode ficar só no campo da falácia, da falação, né, do discurso. A gente tem que partir para a prática. A primeira pergunta que eu faço a você, Marcelo, é como é que o TRE está se preparando em mais um processo eleitoral para atender essas demandas de pessoas com deficiência? Olha, Vinícius, isso é um ponto muito importante. Eleição e inclusão social tem tudo a ver. O TSE já há um bom tempo vem articulando todas as atividades relacionadas à acessibilidade nos locais de votação. E o TRE de Sergipe, sempre à frente, nós temos o nosso programa relacionado à acessibilidade e um grupo que trabalha especificamente para trazer inclusão e acessibilidade aos locais de votação, que juntamente com os cartórios eleitorais, a cada ano eleitoral e logo no final do ano que antecede ao pleito, nós fazemos diversas vistorias nos locais de votação e verificamos aquelas situações que podem ser ajustadas para dar uma maior acessibilidade a esses locais de votação. Então, essa já é uma das atividades que nós executamos visando a melhor acessibilidade, uma rápida votação dessas pessoas e inclusão, porque nós da Justiça Eleitoral não fazemos distinção, nós fazemos inclusão. Então, nós não temos, por exemplo, Evanilson, uma sessão com pessoas deficientes. Sim. Não existe isso. Seria segregação. Exatamente. Caso, né? As pessoas votam nas mesmas sessões, por isso a necessidade de termos acessibilidade em todas as sessões eleitorais e, para nós, é um ponto vital na eleição prover acessibilidade nos locais de votação. Mas tem uma questão que precisa ser observada. Tem determinados tipos de deficiência que a pessoa precisa informar ao TRE que ela vai precisar de um espaço específico ou vai ter uma necessidade específica. O que está previsto? Isso é muito importante porque a cada necessidade nós temos uma atuação diferenciada. Por exemplo, as pessoas têm deficiência visual, nós adquirimos fones de ouvido para que essas pessoas possam votar sem auxílio de ninguém, ou seja, possam votar independentemente de qualquer ajuda e resguardando seu sigilo do voto. Então, em todas as sessões eleitorais, nós temos a disponibilidade desse fone de ouvido, independente de a pessoa ter informado ou não a deficiência. Todos os locais de votação e sessões eleitorais, nós temos esse equipamento para prover essa necessidade. Nos locais de votação, Evanilson, é interessante que nós temos também uma pessoa que nós chamamos coordenadora de acessibilidade. Todos os locais de votação, nós temos essa pessoa que auxilia aqueles que têm deficiência a votar, a achar a sua sessão eleitoral e, inclusive, fazer o direito de sua prioridade sem qualquer transtorno, sem qualquer dificuldade ali na hora da votação. Então, essa pessoa é treinada especificamente para esse procedimento e é muito importante que a pessoa com deficiência, ao chegar no colégio, sinta a necessidade, chame esse coordenador de acessibilidade, que ele sempre está ali próximo, para que auxilie, se for necessário. Bom, toda e qualquer pessoa com deficiência tem prioridade ao chegar na sessão de votação? Sem dúvida nenhuma. As pessoas com deficiência têm a prioridade. Nós instruímos tanto os mesários quanto também os coordenadores de local, e especialmente o coordenador de acessibilidade, a rapidamente abrir o acesso a esse direito. É um direito, a pessoa deve exercê-lo, mesmo porque é justíssimo que se vote com prioridade essas pessoas. Agora, tem alguns cuidados que eu acredito que isso é uma questão mais de cultura, de comportamento, porque existem alguns tipos de deficiência, como a gente já trouxe aqui no programa, dependendo do grau. Vamos supor que seja uma pessoa autista, né? Mas ela tem uma capacidade intelectual de ir lá e decidir por alguém. Se ela teve a capacidade e a condição de tirar o título eleitoral, ela tem o direito de votar.
E aí, de repente, não se percebe que ela é uma pessoa com deficiência. Então, se ela chegar e disser, olha, eu tenho prioridade, isso vai ter que ter um jogo de cintura nessa hora, né? Sem dúvida nenhuma. E as pessoas que trabalham conosco são orientadas nesse sentido, de serem discretas, de estarem fazendo a sua atividade de forma mais adequada possível àquela deficiência específica. E quando a pessoa, nesse caso especificamente você citou, do autismo, e que teve condição de tirar o título eleitoral porque consegue responder por si, nesse caso também existe um procedimento específico que é feito na sessão eleitoral se ela sentir necessidade. Se também não sentir necessidade, informa a sua prioridade, o pessoal da sessão eleitoral dá a prioridade, normalmente, naturalmente, sem problema algum. No caso de cadeirante? É outra, já diferente, o procedimento. Primeiro, o acesso físico, que ele deve ser diferenciado em função da necessidade de encostar na urna eletrônica ou chegar próximo à urna eletrônica com a cadeira, né? Então, toda a instrução é dada para que esse acesso seja fácil à urna eletrônica e à mesa também receptora de voto. E é interessante que o nosso tribunal, o nosso desembargador, o doutor Ricardo Musca, nosso presidente, bateu firme nessa situação, colocando que os cartórios eleitorais têm de levar com prioridade a ação que possibilite uma acessibilidade a todas essas deficiências, a todas as pessoas com essas deficiências. Então, é uma prioridade nossa, do nosso tribunal, receber essas pessoas da melhor forma possível. No caso de cadeirantes, as sessões eleitorais são sempre no piso, fora aquelas instituições, aquelas escolas que tenham elevadores. Essa é a regra ou em hipótese alguma, é para se colocar quando se tiver elevador? Vinícius, sem dúvida nenhuma, a regra é essa. Pessoas com deficiência ficam nas salas com maior acessibilidade. Entretanto, veja, ocorre de que aquela pessoa que tem a deficiência, por exemplo, o cadeirante, não informou à Justiça Eleitoral sua situação. Então, não tem como nós sabermos que essa pessoa está numa sessão que não é mais próximo, por exemplo, da entrada do colégio, ou que está no andar superior. E isso a gente não tem como saber se a pessoa não informar a Justiça. Mesmo assim, nós estamos preparados para essas situações, com os coordenadores de local de votação e de acessibilidade, para dar essa acessibilidade à pessoa, e sempre evitamos, e é muito raro, ter um colégio com uma sessão eleitoral no andar superior que não tem elevador. É muito raro isso acontecer. E basta lhe dizer, informar, Ivanildo, a sociedade, que no ano de 2016, não tivemos sequer uma reclamação a respeito de acessibilidade nos locais de votação, por conta exatamente dessas ações que nós estamos empreendendo. O que se percebe que em cada processo eleitoral, o TRE, né, em todo o país, os TREs, mas aqui em Sergipe, que a gente pode acompanhar, eles fazem várias vistorias, né? Sim. Eu lhe pergunto, em qual etapa estamos agora para que lá na frente, essa escola, no prazo tal, não tem condição. Aí vocês vão ter que mudar o local de votação. Isso sempre acontece. Há sempre uma demanda nesse sentido. Olha, sei lá, e começa a divulgar a lista de 10 escolas que foram reprovadas, digamos assim, porque não tinham acessibilidade adequada. Como é que está esse processo? É isso mesmo. Eu acho até que o Evanilson poderia trabalhar conosco, porque já conhece todo o procedimento. É exatamente isso. Nós já, desde o início do ano, já vimos fazendo essas vistorias. A etapa atual é exatamente da segunda vistoria que dá uma resposta às demandas que nós fizemos aos proprietários dos colégios. Por exemplo, a primeira vistoria verificou se há rampa para cadeirante. Se o colégio foi detectado que em um determinado colégio não existe essa acessibilidade, nós já fizemos o ofício ao proprietário do colégio, né, pode ser o governo do estado, o município, até um particular, para que ele faça o ajuste necessário. E agora, nessa segunda vistoria, que estamos próximo dela, nós vamos fazer a verificação de se realmente foi feita essa adaptação no colégio. E aí tomar as providências necessárias, inclusive junto com o Ministério Público, que nos ajuda muito. Quando essas vistorias são feitas, nós comunicamos essas dificuldades relativas aos locais de votação ao Ministério Público também. Podemos dizer que avançamos, porque em cada processo eleitoral, o que me chama a atenção, eu como cidadão,
como comunicador, sei lá, como observador, no mínimo, percebo que isso já deveria ser algo natural, algo consequente, ou seja, a acessibilidade já deve ser promovida nesses espaços, principalmente que são espaços promotores, ou que deveriam ser espaços promotores, né, da mobilidade, da acessibilidade, da inclusão, e que, infelizmente, por causa de questões básicas, por exemplo, o TRE não pode usar aquele espaço como um local para votação, porque não atende às questões elementares da acessibilidade. Se isso ocorre, Evanilson, é muito difícil para a gente, porque existe uma limitação de quantidade de locais de votação. Então, por exemplo, se um local deixa de ser local de votação por conta da falta de acessibilidade, isso prejudica todo o eleitorado, porque nós temos de deslocar esse eleitorado para outro local, quando existe. Além disso, Evanilson, você tocou num assunto importante. A Justiça Eleitoral, ela tem se empenhado em dar acessibilidade aos locais de votação. Entretanto, a própria Justiça Eleitoral não pode chegar no local e fazer uma reforma, por exemplo, porque o proprietário não é a Justiça Eleitoral. Né? Então, é por isso que nós fazemos todas essas atividades, para que o poder público conheça a dificuldade, aquele particular também conheça a dificuldade e faça o que é necessário a acessibilidade nesses locais. Marcelo Gerhardt, coordenador de planejamento do TRE e coordenador das eleições de 2018. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa e até uma próxima oportunidade, porque eu acho que até lá você vai voltar aqui, sim, porque tem muita coisa para a gente tratar de novo. Pois não. Obrigado. Obrigado. O nosso Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui, agradecendo demais pela sua audiência. Se você quer deixar algum questionamento, quer sugerir alguma pauta, o que você achou dessa entrevista, o que você mais imaginar, pode fazer contato com a gente. O número do WhatsApp está aqui na tela para você, mas pode interagir no nosso canal no YouTube, pode interagir no Facebook da APAE Aracaju, no Instagram da APAE Aracaju, enfim, são canais diversos para você estar participando com a gente. APAE Aracaju no YouTube, você procura lá, né? www.youtube.com/APAE Aracaju, no Facebook, facebook.com/APAE Aracaju e no Instagram, @APAE Aracaju. E o nosso WhatsApp, ó, tá aqui. Manda mensagem, manda áudio, manda texto, manda vídeo, o que você bem entender. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra sempre aos sábados às 8 da manhã e, claro, com reprise na segunda-feira às 9 horas. Até lá. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju.